E para compor essa mesa sobre mulheres na política, eu chamo para mediar o debate a Valesca Rebouças, que é engenheira agrônoma, analista de infraestrutura também. E atualmente ocupa o cargo de coordenadora de governança no Ministério das Cidades e a diretora-presidente da ANEINFRA. E para compor a mesa, aqui junto com a nossa moderadora, eu convido a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e também essa brava companheira, deputada federal Alice Portugal, do PCdoB. Eu esqueci o estado, deputada. Sei que Bahia. Alice Portugal. Mulher de luta. Duas mulheres de luta. Essa mesa vai ser muito boa. Então, Valesca, é com você. Boa tarde a todas e a todos que estão presentes aqui nesse recinto, como também que estão acompanhando online. Entre esse público online, eu queria, em especial, saudar as 177 analistas de infraestrutura, né, profissionais que estão distribuídas nos principais ministérios do eixo da infraestrutura. E, como eu sempre digo, nós somos como um anjo da guarda. Anjo da guarda, todo mundo sabe que existe, né? Tem certeza que existe, mas não vê, né? E assim somos nós, discretos. Então, eu já tive a oportunidade de conversar aqui com a nossa deputada Lucilene, que não conhecia a nossa carreira, mas agora já conhece, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho das nossas deputadas, né? Não é à toa que essas duas mulheres maravilhosas foram convidadas para fazer parte desse painel. Elas representam a força da mulher e elas defendem a questão da igualdade de gênero, assim como defendem o serviço público, né? Não é à toa que elas foram escolhidas. Esse foi o objetivo. Quem nunca ouviu falar das nossas duas parlamentares? E elas representam aqui a deputada Alice Portugal, né, é do PCdoB da Bahia, né, representa o povo baiano, esse povo feliz e alegre, e ela atualmente está como presidente da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. E aqui a nossa deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Ela é, pessoal, uma professora. A saída desse país está na educação, e a gente tem aqui uma mulher professora. E, deputadas, na semana que se passou, eu tive a oportunidade de estar num evento ligado à minha carreira, ao meu cargo, no TCU, onde se falou sobre o índice de governança com o adicional do ISG, que é da sustentabilidade, equidade, sustentabilidade, né? E um detalhe que eu queria pontuar aqui é que o público era masculino. A maioria dos presentes eram homens. Mas, quando houve o espaço para se falar de sustentabilidade, veio uma mulher. E, quando foi apontada a equipe que trabalhava com sustentabilidade, que foi algo que entrou nesse índice agora, a equipe era de mulheres. Então, onde tem mulher, tem sustentabilidade. E eu queria entregar aqui. A gente está aqui para ouvir as deputadas. Então, eu já entreguei uma carta para a deputada Lucilene e vou entregar agora para a deputada. Obrigada. Essa carta é das mulheres da infraestrutura. E, como a deputada Lucilene Cavalcante vai precisar sair antes, eu vou começar por ela. Tudo bem, deputada? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Ah, meu bem. Você tem a palavra, deputada. É um prazer. Ontem eu tive a oportunidade de lhe ouvir e agora novamente. Tá? A mesma reunião que ela vai, eu vou. É mesmo? Mas a gente vai se organizar aqui dá para a gente chegar. Então, vamos lá. Vai ser um painel rápido, né? Porque mulher, assim, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer um painel bem rápido. As deputadas vão dar a sua mensagem no nosso evento. E, sem problema, sem prejuízo, a gente encerra o nosso painel antes do horário. Tá, né? certo, Valesca.
Então, muito boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou a professora Luciene Cavalcante, estou deputada federal, eleita para o meu primeiro mandato, tenho 20 anos de serviços públicos prestados no chão da escola, saí do chão da escola eleita agora para vir direto aqui para o Congresso Nacional, e a pauta que me move, me moveu e me trouxe, me elegeu até aqui, é o compromisso com a educação e com os serviços públicos. E quando a gente fala, e quero cumprimentar aqui a Conacate, que está promovendo esse debate, cumprimentar a Valesca, agradecer aqui o acolhimento, a minha companheira de congresso, de luta, nós estamos na mesma trincheira o tempo todo, junto com a deputada Alice Portugal, é uma honra, aprendo muito com ela. E quando a gente pensa nesse painel, que é o enfrentamento das desigualdades de gênero e a política, sem dúvida nenhuma, é um modo da gente enfrentar as desigualdades de gênero no nosso país. É importante chamar a atenção que nós estamos aqui no Brasil, né, uma das 10 maiores economias do mundo, e nós temos a Câmara Federal mais desigual de gênero de toda a América Latina, de todo o hemisfério sul. Vocês percebem como esse dado ele revela como está estruturada a nossa sociedade, como o machismo ele exclui de forma sistemática a participação das mulheres na política, e esse é o tema aqui da nossa mesa. E esse machismo, ele aparenta, ele está na nossa sociedade de diferentes modos. E amanhã, dia 14 de março, a gente tem uma data muito emblemática, muito cara para todo mundo que é comprometido com a democracia. Amanhã são 6 anos do assassinato político da vereadora Marielle, uma mulher negra eleita que foi assassinada no nosso país, e que há 6 anos a gente não tem esse crime, que é um crime contra a democracia, que é um crime contra a igualdade de gênero, solucionado. Para vocês verem o tamanho do desafio que significa ser mulher e estar na política num país como o nosso, com a nossa história, que viveu séculos e séculos de escravidão, uma colônia que é marcada na sua origem pela divisão e invasão territorial, pelo genocídio dos povos indígenas, e depois se torna império da forma como se tornou, com a corte fugindo, sendo expulsa da Europa. Aí, em 1889, aí nós temos um golpe da onde a gente tem a proclamação da República, e aí a gente tem todo o século que se segue com muitos golpes, não é? Várias ditaduras, até nós chegarmos aqui onde nós estamos em 2024. Então, só em 1932 as mulheres puderam votar no nosso país. Certo? Não tem nem 100 anos disso. Então, todas essas políticas foram expulsando as mulheres desse ambiente. E por que é tão importante a gente ter mulheres na política? Porque quando a gente pensa no enfrentamento das desigualdades, a gente precisa olhar para a nossa sociedade e entender o que causa essas desigualdades. E um desses fatores é o gênero. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um determinado gênero, a essa pessoa vai ser relegado uma exploração maior da sua mão de obra. Vai ser dispensada uma naturalização da violência do seu corpo.
as políticas que vão chegar até esse gênero determinado e construído socialmente, elas vão determinar a manutenção desse status quo. Então, assim como o racismo, que estrutura as desigualdades no nosso país, o gênero é uma outra prova disso. E acabou de sair uma pesquisa da FGV demonstrando isso na prática. Os salários mais baixos, ainda que nos serviços públicos, são, na sua maioria, os que são recebidos pelas mulheres, pelas funções que socialmente foram designadas a ter uma maioria composta pelas mulheres. Por isso que é tão louvável a gente ter mulheres nas diretorias das instituições, das nossas secretarias, servidoras públicas de carreira, ocupando esses espaços que historicamente estão reservados apenas aos homens. Então, de uma maneira bem sintética, mostrar um pouco dessa dificuldade que é histórica, e não é só aqui no Brasil. A luta pela liberdade, a luta pela emancipação da mulher, ela é uma luta mundial das mulheres, é uma luta internacional. O Brasil foi em 1932, os Estados Unidos foi um pouco 20 anos antes. Mas lá também as mulheres não tinham direito ao voto, não tinham o direito de serem eleitas. Então, essa é uma discussão que ela é importante para todas as mulheres, e não é só para as mulheres, ela é importante para todo mundo que quer uma sociedade mais igual. Porque quando a gente pensa na igualdade, a gente pensa no nosso sistema de democracia. E quando a gente tem direitos das mulheres sendo violados, a gente tem um enfraquecimento da democracia. As instituições não estão funcionando normalmente. E quando a gente faz, e aí eu quero saudar aqui a iniciativa da CONACAT, num ano tão importante para o nosso país, que a gente vai enfrentar eleições que são municipais, mas tem um cunho nacional, aonde a gente tem uma lista de tarefas a serem cumpridas, que são extremamente importantes para o nosso presente, para o nosso futuro. A gente chamar a atenção dos servidores públicos, que os serviços públicos, a prestação desses serviços públicos, ela está de uma forma íntima, muito, muito ligada à prestação e garantia dos direitos fundamentais, que é o que garante a democracia. E você fazer essa intersecção, a gente permitir esse debate, essa reflexão, que quando a gente está falando aqui de igualdade de gênero, quando a gente está falando aqui de Estado democrático de direito, quando a gente está falando assim, que servidor tem que ter direito, tem que ser valorizado, é porque a gente está falando da mesma luta. É a mesma luta. Não tem como atacar o direito das mulheres sem antes precarizar a escola pública. Não tem como você atacar, você não vai atacar o direito das mulheres sem antes precarizar os serviços fundamentais que são prestados. E essa intersecção, e todo mundo ter essa consciência num ano onde a gente tem uma agenda, onde a gente precisa levar esse debate também para todos os candidatos, que se você está falando que você tem compromisso com o futuro do nosso país, você tem que defender um serviço público forte. E serviço público forte é serviço público com concursos em andamento, é serviço público com servidores respeitados e valorizados, porque eles têm um compromisso de levar tudo que está na nossa Constituição para a ponta, para o conjunto da população. E fazer essa reflexão é fundamental. E com isso aqui já vou encerrando, mas eu quero chamar a atenção que, historicamente, toda vez que os governos, essas elites que estão nos governos, elas avançam contra o conjunto da população, primeiro elas atacam a gente, elas atacam os serviços públicos. E dentro dos serviços públicos, elas atacam as mulheres.
Foi assim em todas as reformas da Previdência desde 2003. Sempre as mais prejudicadas foram as servidoras mulheres, que tiveram a sua idade mínima sempre mais majorada do que a do homem, proporcionalmente. Isso sabendo de todas as condições, tarefas que a gente é socialmente responsável, as tarefas do cuidado, as tarefas de organização da casa, cuidado com os mais velhos também. Então, a gente já tem uma situação de vida muito mais difícil socialmente. Certamente, as mulheres que estão aqui hoje participando desse seminário de forma presencial, para estarem aqui, elas tiveram que fazer toda uma organização da sua vida familiar, que certamente os homens não se preocuparam em fazer isso, porque é assim que está acontecendo, mas não significa que tem que ser assim sempre. O mundo não é, ele está sendo, né? Nos ensina Paulo Freire. Então, a gente revogar a reforma da Previdência é fazer o enfrentamento por uma sociedade mais igualitária no gênero. É a mesma luta. A gente revogar os efeitos da LC 173, descongelando os nossos 583 dias, é fazer o enfrentamento da desigualdade de gênero, porque nós somos maioria nos serviços públicos. Então, quando você ataca os serviços públicos, você ataca as mulheres. Então, e lutar por valorização e contra o assédio. Né? Se nos serviços públicos, em algum momento nas diretorias, a gente tem mais homens, então, como que é a discussão desse assédio, que se dá de várias formas? Então, essas são as agendas que a gente vai priorizar aqui nesse ano, né, junto com a Frente Parlamentar Mista, que é coordenada pela nossa querida deputada Alice Portugal, e vamos formar esforços para que essas políticas que atacaram os serviços públicos e que atacam, portanto, as mulheres, que a gente consiga superá-las. Então, muito obrigada pela escuta. Deputada, logo mais vai ser o lançamento da cartilha, mas a senhora já vai estar em outro compromisso. Então, essa cartilha está sendo disponibilizada também em meio digital. Então, que as duas deputadas ajudem na divulgação desse material, que foi feito com tanto carinho, coordenado pela a nossa colega Jussara, como demais membros do CONACAT, e tente divulgar isso aqui, esse material, que acredito que é muito importante. Tem uns exemplares aí meio físicos, mas pela sustentabilidade a gente pode divulgar de forma digital. Né? Então, quando a CAT vai entrar em contato com vocês, para que vocês deem uma força nessa divulgação da nossa cartilha, que ela seja um sucesso e ela chegue na mão de todos, também a nível de município, né? Estado e município. Muito obrigada, deputada. Só gratidão. Agora, nessa luta pelo serviço público, quero dizer que ser mulher é difícil e ser mulher sindicalista é mais ainda. Mas seguimos em frente. Vamos agora à deputada Alice Portugal. Bom, boa tarde a todas, a todos, todas as pessoas presentes. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o convite para esse momento importante da CONACAT e parabenizar de saída essa cartilha. Né? Eu passei os olhos aqui e realmente é uma cartilha completa do ponto de vista de todas as formas, não é, de discriminação que nós enfrentamos no serviço público e na vida. Está muito bem feita, muito resumida e muito precisa. Não é? Numa leitura dinâmica que fiz, é excelente. Seria muito bom que, inclusive, vocês pudessem autorizar as entidades do serviço público, em geral, a utilizarem o conteúdo, dando crédito, não é, às autoras da cartilha,
porque está excelente a cartilha, muito boa. Parabéns, parabéns mesmo. Segundo, elogiar minha colega, não é? A professora Luciane, ela tem sido uma guerreira e eu já estou no 6º mandato e algumas vezes eu pensava assim, meu Deus, quem vai tocar aqui, não é? Nesse processo aí, a gente vai ter mais gente para segurar a bandeira do serviço público, que acaba sendo considerada uma atitude corporativa, classista em excesso, como se defender o Estado brasileiro a serviço, não é, da soberania nacional fosse algo que diminuísse alguém. O setor privado vem com tanta força para abocanhar as funções típicas do Estado brasileiro e, evidentemente, dentro da amplitude que eu profiro esta palavra, eu acho que a função típica é o Estado inteiro, né? Obviamente, desmorona o perfil de quem defende as carreiras, os servidores e as funções. E aí a professora Luciene tem sido essa guerreira que eu acho que vai dar continuidade por muito mais tempo. Eu ainda acho que volto para um outro mandato, mas ainda tenho energia, sou da juventude acumulada, como vários que estão aqui no plenário, que nos conhecemos há muitos anos, nessas lutas diversas, né? E acho que é evidente que isso aqui é uma demonstração de avanço, ou seja, nós não queremos a PEC 32 de volta, queremos que ela dormite na gaveta, nós queremos derrubar a 555 com qualquer outra forma legislativa que interrompa a bitributação do servidor e da servidora aposentada. Nós não aceitamos de forma nenhuma a atitude de ignorar a necessidade do avanço das carreiras e do reposicionamento salarial. Então, objetivamente, nós sabemos que essas são funções que nós temos, mas nós também não aceitamos o machismo e a concentração de poder apenas em um dos gêneros, na medida em que somos diversos, nós somos plurais, nós temos capacidades, inteligências e, objetivamente, temos como garantir equidade no processo de assunção, inclusive do comando do serviço público. Então, quero parabenizar a iniciativa, parabenizar a cartilha, dizer que, obviamente, todos nós sabemos que somos minoria nos cargos de poder do serviço público. Essa é a realidade. Se no setor privado isso é consolidado, no setor público, como há uma aparente democracia no ingresso, a nossa expectativa é que, do processo, houvesse também essa equidade. Mas, infelizmente, não há. E essa é uma discussão que a gente precisa realizar do ponto de vista da garantia, inclusive, de que as cotas se estendam interna corpore do serviço público. É algo que nós precisamos discutir. Porque não é possível que você entre, às vezes, nos primeiros lugares dos concursos, o que não é raro em relação às mulheres, e ao ingressar na carreira pela condição feminina, porque você pode dar à luz, porque você vai acompanhar um filho doente, porque você, pela questão cultural e da duplicidade da jornada de trabalho para a mulher acaba recebendo as condicionantes do cuidado sobre seus ombros, então nós teremos menos chance, nós seremos menos visíveis. Então, obviamente, essa é uma discussão que nós precisamos ter em relação aos direitos da mulher. Nós avançamos em muita coisa. O arcabouço legislativo na luta contra a discriminação tem crescido. Somente o ano passado, nós esmerilhamos a Lei Maria da Penha em uma série de quesitos. Garantimos, por exemplo, que a mulher que está sob júri, que ela não seja assediada, que ela não seja desmontada moralmente, como foi o caso daquela menina Mariana Ferrer. Aprovamos a Lei Mariana Ferrer. Aprovamos, eu fui a relatora de uma medida provisória que está em vigor. Mas, obviamente, eu ainda não a vejo em funcionamento, que garante uma campanha nacional anual contra o assédio, todas as formas de assédio no serviço público. Então, assédio moral, assédio sexual, conseguimos passar, mas tivemos que tirar a natureza hostil do ambiente, porque uma determinada bancada transversal, porque hoje as bancadas transversal têm força de partidos no parlamento brasileiro.
Essa é uma discussão também que nós precisamos ter em relação à nossa jovem e imperfeita democracia. Você tem a bancada da bala, você tem a bancada do boi, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada da Bíblia como um todo, e assim vai. Essas bancadas transversais, elas jogam, né, como força transversal, uma força paralela às opiniões. Isso é algo, né, a se pensar sobre a forma de atuação no parlamento brasileiro. Então, obviamente que avanços houve, mas problemas, eles são grandes ainda, porque todos esses fenômenos identificados na cartilha, a interrupção de uma mulher quando levanta uma opinião, a descredibilização, o silenciamento, a impossibilidade de crescimento da carreira, a alegação de condições relacionadas à sua condição feminina para que ela não siga adiante, tudo isso continua a existir cotidianamente, apesar dos avanços. Sem falar na chaga do feminicídio, que também, junto ao serviço público, ocorre, não é? Vez por outra, uma colega nos deixa. Então, por força do feminicídio. As violências, portanto, estão aí. Obviamente, a discussão ela tem que ter um começo. É necessário conscientizar, é necessário que se dê na família, na escola, inicialmente o processo de construção da visibilidade que, sim, nós somos diferentes, mas somos iguais. Né? A formação de uma criança, de um menino, ela não pode ser diferente de uma menina no aspecto do respeito e desta perspectiva de igualdade. Né? As estatísticas mostram que homens criados em lares violentos, em que a mãe ela sofre violência, evidentemente tem uma tendência enorme de reproduzir o comportamento. Não é? E aí vem o objeto da denúncia. Eu me lembro bem de um prêmio que foi dado a uma associação pernambucana, isso há uns 15, 20 anos atrás, ainda da vigência da discussão da Lei Maria da Penha. Nós iniciávamos o processo de debate da Lei Maria da Penha, em que os vizinhos de um bairro popular, a Associação de Mulheres distribuiu apitos. E quando uma mulher gritava, o apito cantava em tudo que era casa. E isso diminuía o índice de violência, porque a polícia chegava, né, gerava um tumulto naquele espaço popular, em geral adensado. Né? E aquilo interrompeu a possibilidade de violência. Luiz Arundina acompanhou esse caso e ela foi a Pernambuco, né? E a estatística da época era uma morte por dia. Era uma coisa absurda. Né? Então, a interrupção desse processo é urgente, se faz urgente. Criamos a Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, que acontece com nomes diferentes pelo Brasil afora, o canal 180 de denúncia, não é? Agora a possibilidade de outras formas de denúncia que se acoplam ao número 180, mas ainda temos um déficit de varas especiais para julgar as agressões contra as mulheres. Nós temos, portanto, o Poder Judiciário ainda desequipado. Nós temos ainda delegacias que deveriam existir, né, em todas as cidades. A Constituição diz que cidades com mais de 50 mil habitantes. Mas nem isso existe. Né? Então, nós temos ainda, por parte do Poder Executivo, nas diversas esferas, e neste caso a esfera estadual, porque a segurança estadual das polícias civis, e, obviamente, nós temos um número subrepresentado de delegacias ainda para receber as denúncias em várias áreas. Nós acrescemos ainda um outro crime agora, que é o digital, que é a fake news, que é a inteligência artificial, que tem levado mulheres a suicídio. Enfim, então é um processo cultural, e aí a gente remonta, né? De onde apareceu essa história dessa diferença? Por que essa diferença perpetua-se pelos séculos, milênios da existência da espécie humana? Né? De que maneira nós vamos demover essa condição cultural? Porque nós temos hoje um arcabouço legal, nós temos produção intelectual sobre a exploração, sobre a diferença, sobre a desigualdade de salário, 22% no Brasil ainda, de mulheres na política. Né? Aqui nós somos 94 em 513, é o maior índice da história da República. O maior número. Mesmo assim, uma boa parcela não é de mulheres feministas. Então, nessa circunstância, o que fazer, o que é que aconteceu com a humanidade
para colocar a mulher nesta condição de subcidadã, de subser, de subexistir. Não é? Os antropólogos, os teóricos, fazem uma análise interessante, que na comuna primitiva, quando homens e mulheres, não é, se organizavam de maneira tribal na defesa das intempéries da natureza, no processo evolutivo, que ali os filhos eram de toda a tribo. Não havia a natureza do casamento monogâmico, os filhos eram de toda a tribo. Então, os homens caçadores, coletores, e as mulheres inventaram a agricultura, né? Domaram o cio da terra. E isso levou a esse processo conjugado de evolução. Mas o que eles próprios evoluem das suas dissertações é que, né, o polegar opositor nos diferencia dos primos símios, né, dos macacos, e diz, olha, a mão, tudo que pega, olha, observa, o cérebro evolui, transforma, e o homem passou a verificar que ele caçava mais do que o outro, coletava mais do que o outro, e este processo foi gerando a competição acerca dessa produção, e a mulher, não é, passou para a primeira cerca da propriedade privada de um homem para gerar os herdeiros dessa riqueza. Ou seja, o que os historiadores, os antropólogos levantam é que o aprisionamento da mulher, né, como propriedade do homem se deu pela sofisticação da visão da herança, de que nós temos que gerar os herdeiros da riqueza dos homens. E isso é uma coisa extremamente séria, porque nós temos essa capacidade de manter a humanidade viva, não é? Nós temos essa capacidade biológica de garantir a perpetuação da espécie. E foi essa capacidade que nos aprisionou dentro da cerca, nas quatro paredes do lar, não é? E no conjunto da história da humanidade, para falar baixinho, falar mansinho, estar atrás do grande homem. E se você for observar nas várias etapas da história da humanidade, isso está aí. Então, na escravidão, na Grécia Antiga, Lu, já chego lá, viu? É o problema da educação ali que a gente vai tratar. Então, na escravidão, como é que era? Então, é só assistir Alexandre o Grande, recomendo. Vale a pena, né? Aí você vai ver a mãe de Alexandre que mandava, como diz na Bahia, né? Estou filmando as difíceis. Na zorra toda, era ela. Ela mandava na zorra toda. Acontece que ela não aparece na história, ela está atrás dele. Né? Então, só Cleópatra apareceu, mesmo assim morreu pela traição do amor de um homem, do amor romântico. Então, obviamente, caiu, perdeu o poder, etc. A história antiga revela que as mulheres ficaram subsumidas do ponto de vista do poder. Ali, naquele momento, os ardis femininos foram desenvolvidos, essa coisa do veneno no anel, de estar atrás do grande homem. Chico Buarque pega as mulheres de Atenas e joga na nossa cara. Mire-se no exemplo das mulheres de Atenas, né? De jeito nenhum, que ficavam atrás, não votavam. A plebe rude, os escravos e as mulheres mesmo da aristocracia, grega e romana. Elas poderiam ser intelectuais, poderiam ser sábias, poderiam ser mulheres consideradas, né, aquelas pensantes, mas não estão na história com seus nomes e nem poderiam assumir poder. Né? E nem o voto. E nem o voto que nos inspira até hoje, é aquele, daquela democracia da Idade Antiga. Depois o feudalismo, né? A Idade Média, que foi a mais cruel contra as mulheres. Nesse período, para além desta condição, a mulher, a igreja confundia-se com o Estado, né? Daí nasce o celibato, porque era a questão da herança, da riqueza da igreja, não poderia ter herdeiros. Então, nasce o celibato dessa circunstância, e a mulher que ousa pensar, essa vai para a fogueira. Então, a Inquisição, ela punha a inteligência feminina, ela punha a interveniência feminina. Isso é uma coisa muito grave. Isso deixou para a contemporaneidade ainda uma marca muito forte. Esta marca, ainda das sociedades do Oriente Médio e de outras culturas, com as burcas, com os xadôs, com os véus, não é? E com os mitos, isso está mantido e vem dali, vem da Idade Média, vem dessa construção medieval e está vivo, está presente, com adesão de boa parte das mulheres dessas culturas, com adesão.
com adesão, né? Isso é uma coisa, né? Então, esse prêmio Nobel para aquela menina iraniana foi, paquistanesa, né? Foi algo muito importante, a Malala, né? Foi muito importante, porque ela queria estudar, apenas estudar. Era só estudar. Hoje ela já é uma mulher na ciência, né? Assim, então a Idade Média era isso, é uma coisa muito... É importante que a gente diga isso nas escolas. E nós, servidores, temos que ir para as escolas para dizer essas coisas. Né? Eu vou muito, eu faço isso permanentemente. Olha, era o senhor feudal, no dia do casamento de uma serva, ele subia à torre do castelo para mostrar o sangue virginal da serva. Mas o primeiro leito não era o do noivo, era o do senhor feudal. Era o do senhor feudal. Essa era a cultura na velha Europa. Na velha Europa. O senhor feudal é quem desvirginava as servas. E as servas trabalhavam. Mas ela era serva do seu senhor e serva do seu servo. Porque o sistema de meia, ou seja, você é ferreiro, metade do que você ganha é seu, metade é do senhor feudal. Sistema que, inclusive, ainda existe no norte e no nordeste brasileiro. Sistema de meia e de terça. Essa novela aí está revivendo isso e é verdade. Acontece até hoje, meia e terça. Você toma conta da minha terra, metade de sua produção é minha, a terra é minha, e metade do que você produz é seu. Se você adoecer, devolva a minha terra e vai embora. E era assim no sistema feudal. Mas a mulher trabalhava, mas não tinha direito à sua meia. Essa é uma questão grave. Então, é claro que com o sistema mudando, o sistema econômico mudando, o mercantilismo, né? O homem não queria mais ser servo, passa a vender sua mercadoria, vai para os mercados surgem, as cidades surgem, os burgos surgem. Não é? A partir disso, a mulher ela passa a ter também mais autonomia nesse processo de venda, de troca, de escambo. Né? Mas, obviamente, no momento em que o aluguel da força de trabalho acontece, o homem tem todos os direitos e a mulher não tem direito algum. Todos os direitos não, porque para conquistar também foi muito duro. Né? O homem passa a ter alguns direitos e a mulher nenhum. Né? Agora, pelo mês de março, é bem bacana rever as sufragistas. Né? É muito importante. Aquilo foi determinante? Na minha opinião, foi. Na minha opinião, foi. Por quê? Porque não há muita distância entre os anos em que o voto feminino foi aprovado na Inglaterra e países como o Brasil. Mas tem países como a Argentina que o voto feminino foi aprovado há muito pouco tempo. O Brasil foi em 32, a Argentina já foi da década de 40, 50, nem sei ao certo. Né? E tem países que foram agora, há pouco tempo, países do Oriente Médio. Então, é importante ver que a conquista dos direitos, ela se deu com muito sacrifício, com muita luta, com vidas, né? Com muita batalha. Essa coisa do 8 de março ter ido para a ONU, se transformado, e contra homens que brincam, não, mas por que o Dia Internacional da Mulher? Aí tem que dizer, porque todos os outros dias são de vocês, né? Nós temos um, para simbolizar toda a saga da luta das mulheres na história da humanidade. Né? Então, é de fato algo que, quando você remonta essa análise mais sociológica, né, até antropológica, sobre as causas da discriminação, nós vamos encontrar essa raiz econômica de dominação e, ao mesmo tempo, um processo de punição pela sua condição de matriz biológica. Né? Outros são donatários do nosso próprio corpo. Eu nunca defendi aborto como bandeira, porque é tão doloroso para a mulher. E o problema é que as mulheres pobres morrem, né? As mulheres pobres morrem. Esse é um processo de saúde pública muito grave, porque chega sangrando no hospital, depois de tomar um Citotec, como eu já encontrei em hospital, agulha de tricô do útero de meninas. Né? Eu trabalhei em hospital minha vida toda, sou farmacêutica, bioquímica. Eu digo a vocês, é coisa muito grave, que quem trabalha numa cabeceira de leito observa. Né? E você faz o quê? Prende ou atende? Prende ou atende? Né? Qual é o lar que não pode ter enfrentado essa intempérie? É uma discussão muito séria que o Brasil precisa ter sem ideologizar. Tratando de vidas. Tratando da condição de que nada pior do que uma prole sem mãe.
Uma prole sem mãe, quer dizer, a mulher tem 5 filhos, não tem o que dar de comer, etc. Né? Faz uma opção dessa, vai, morre e deixa os filhos. Né? Porque não tinha condição de ter mais um e se arriscou numa solução popular, todas elas conhecidas neste país. Todas elas acessíveis desse país. Então, essa é uma discussão muito mais séria do que, às vezes, a gente analisa. Então, essa cartilha ela joga um papel determinante. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar também essa questão cultural. Por que compreender com discriminação e com diferença? E trabalhar para que isso mude. Trabalhar na raiz, trabalhar na escola. Eu fiz um projeto, eu fui deputada estadual 2 vezes, a minha ideia desse projeto era a educação não diferenciada para meninos e meninas na escola, orientar para o lar. Se a menina lava prato, o menino lava prato. Se o menino pode ser piloto, a menina também pode. Incluir isso na construção pedagógica do professor e da professora. Né? Porque se você inclui isso desde criança, não passa a ser uma coisa exótica. A menina querer ser o que é, querer estar onde quer estar. Porque, infelizmente, ainda é. A gente ainda tem que repetir isso. A mulher tem que estar onde quiser. Né? Claro que ela tem que estar onde quiser estar. Né? É algo tão embrionário e, ao mesmo tempo, tão revolucionário que você tem que ficar repetindo. Quando se a gente tivesse um processo educativo de base, isso seria a coisa mais natural do mundo, que é o livre-arbítrio, que é a possibilidade das escolhas. Né? Eu tive muita sorte, o pai, que fez até o 5º ano primário, no dia de meu casamento ele me perguntou, você vai mesmo? Eu digo, meu pai tem a chave da casa e o diploma na parede. Né? Então, acho que nós, servidoras, sabemos o que isso significa. Né? Nós, servidoras públicas, sabemos o que significa você ter autonomia. A possibilidade de, mesmo numa intempérie de uma relação tóxica, você fechar a porta de sua casa e dar continuidade porque você tem uma carreira. Mas isso é a minoria das mulheres que tem. É a minoria das mulheres que tem em nosso país e no mundo. Então, é um processo cultural onde a família e a educação precisam estar envolvidas desde o começo e onde nós, mesmo nos ambientes seletos, onde a formação é uma formação apurada, nós, por força do processo formativo dos homens e das mulheres, nós temos que continuar abordando em nosso local de trabalho, no nosso cotidiano, não é? Para que a gente mude essa realidade. Então, eu quero agradecer, não é? Contei um pouco essa história que eu acho que ela sai um pouco da caixinha das designações numéricas e, né, estatísticas, que são importantes, né? Para a gente botar o dedo na ferida. De que maneira mesmo, lá no meu setor, na infra, eu vou tratar com o meu colega engenheiro, porque eles não são moles. Né? O porquê que... Né? Quando eu formei em Química, na Escola Técnica Federal, tudo novinha, né? Então, me formei com 16 anos, passei em primeiro lugar em toda a escola, Técnica Federal da Bahia, no Polo Petroquímico Nascente, passei na Dalquímica. Fui trabalhar na Dalquímica como analista química, ia fazer 17 anos, tive que ter autorização de meu pai. Cheguei lá, eu ganhava mais do que meu pai, servidor do Instituto do Açúcar e do Álcool, depois extinto por Collor. Né? Meu pai disse, como é, menino? Eu digo, é isso mesmo. Aí fui, acordava 4 da manhã, pegava o ônibus, Polo Petroquímico, Dalquímica, ajudando, aprendi a combater incêndio, subi em tanque, desci em tanque, ajudando a montar o laboratório, boa aluna que fui. Passei do vestibular. Meus colegas todos passaram, as velhas escolas técnicas, maravilhosas ainda são, né? Os institutos federais. E aí eles me chamaram e disseram, vem cá, Alicinha, a gente te adora, você é maravilhosa, a gente quer que você fique. Mas aqui é o seguinte, é da matriz, nos Estados Unidos, mulher não trabalha de turno. 1977. Mulher não trabalha de turno. Eu digo, como assim? Eu sou jovem, eu subo, desço. Mas eu não sou nem mulher, eu sou menina. Eu sou uma menina, subo, desço, faço, aconteço. Você vai ter que optar. Né? Quer dizer, eu ia matar a minha vontade de ir para a universidade, para ficar num excelente salário, né? Mas com meus colegas, que só foram depois fazer universidade tardiamente.
E pensei muito, conversei com meu pai, foi dura a opção. Mas vendi meu acordeon, comprei os primeiros livros e fiz o voto de pobreza na universidade. E na primeira semana eu estava no diretório acadêmico lutando por uma universidade pública. Enfim, acabou que a mulher até isso teve que conquistar. Hoje as mulheres trabalham de turno. Mas isso também foi uma coisa tardia no Brasil. Hoje as mulheres são juízas, podem entrar de calça nos tribunais superiores, porque também não podiam. São pequenos gestos e decisões que vão transformando a vida da mulher, mas não transforma sem luta, né? Sem luta. Mas para que essa luta seja eficaz, a gente tem que tocar no coração das pessoas e analisar todo o sacrifício que a nossa condição feminina nos levou a enfrentar durante toda a história da humanidade e nas nossas próprias vidas. Obrigada. Deputada, mas o crescimento está acontecendo. Eu soube que, por uma jovem cientista política, que até algumas décadas essa casa não tinha banheiro para mulheres. É verdade. Porque não era um ambiente feminino. Não. A NASA também não, vi no filme, né? E assim, hoje é um dia bem importante na nossa categoria. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o CONACAT pela oportunidade de estar aqui ouvindo as duas deputadas, né? Foi uma aula. E gostaria de anunciar aqui uma vitória, coincidentemente, que nós tivemos ciência hoje. 2 mulheres analistas de infraestrutura assumindo diretorias no governo. Elas são Karina Araújo Souza, que saiu hoje a nomeação como diretora do Departamento de Transição Energética e Planejamento do Ministério das Minas e Energia, uma pauta muito importante, inclusive o PAC atual, né, inovadora, a transição energética, né, nesse momento que o país está retomando as suas políticas ambientais e sendo protagonista, né, na questão ambiental, a transição energética, inclusive o PAC tem essa vertente de sustentabilidade, e a Lucie Winter, diretora de caracterização e incorporação de imóveis da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e Inovação. Né? Então, esses avanços deixam a gente feliz. E, para encerrar, que essa palestra, esse painel que tem como tema Mulheres na Política, né? Eu que sou filha de uma vereadora do interior do Ceará. Que beleza! Né? Mas que fugi da política. Fugi. Só que aí acabou que eu entrei aqui, né, no movimento sindical, né? Que é um tipo de política, né? E entrei no momento que a nossa categoria estava bem desmotivada, entrei como chefe da torcida organizada. Bora, pessoal, vamos lá. Porque eu fugia da política, mas eu amo ser servidora pública, né? Adoro ser servidora pública. É realmente a minha vocação. Então, vamos lá. Eu vou fazer o que você diria, deputada, nesse painel Mulheres na Política, para jovens como eu, e nem tão jovens assim, certo? Com relação a ingressar na vida política, né? Qual o recado que você manda nesse ano que tem eleição municipal, vereador, vereadoras, prefeitas? Exatamente. Qual o recado que você manda? Olha, acho que a gente chega aqui e só quem é do Estado sabe as coisas que você faz, assim, mais no cotidiano, né? Meu slogan de campanhas é rebele-se. Então, é o que eu digo às meninas, né? Rebelem-se. É necessário, nós precisamos de mulheres na política. Hoje, não só pela força da lei, que fomos nós que fizemos. Nós fizemos a lei dos 30% de candidatas, porque se nós não fizéssemos isso, nem isso nós teríamos. Garantimos 5% do fundo partidário, cada partido hoje é obrigado a 5% do fundo partidário, e tem partidos com um fundo muito grande, colocar para tratar na TV de coisas das mulheres, de assuntos das mulheres. Meu partido acabou de fazer, eu falei em nível nacional. Assim como Jandira, Luciana, aliás, meu partido é o protagonista que tem mais número de mulheres nas lideranças, né? O PCdoB. É da sua cultura, é da sua gênese, né?
A criadora do 8 de março, a proponente, era uma mulher comunista, né? Uma mulher de um partido de esquerda. E é evidente que o que a gente tem que dizer às meninas é isso, você tem que se rebelar, porque se você não se colocar, nunca vai se conseguir ter um número maior. Eu, né, não estava querendo cair nas estatísticas, mas essa questão dos prefeitos chama atenção. Hoje, na última eleição de 20, nós tivemos, dos eleitos, 651 mulheres prefeitas eleitas, 12%, contra 4.750 prefeitos. É 87,9%, 88% a 12%. É essa a estatística. É muito pouca. E é poder local. A mulher volta para casa, ela dorme em casa, ela está no município. Vereadoras. Né? Vereadoras nas câmaras municipais foram eleitas, né, em 20. 48.265 vereadores, 84%, e 9.196 vereadoras, 16% de mulheres vereadoras. É o que tem o Brasil nos seus 5.000 e tantos municípios. As deputadas, eu já falei, somos 94. Né? 94. E senadoras são 14. São 14 em exercício e 41. Quer dizer, 86, né? Senadores, né? 81, né? Então, são 14 mulheres apenas, 14 senadoras. E sem perspectiva, porque o Senado ainda é mais restrito. Porque tem que estar ali na articulação total de uma chapa majoritária para que alguém indique para o Senado. É muito difícil cair na mão de uma mulher. Muito difícil mesmo. Então, é uma estatística muito dura. E a gente tem que começar nas câmaras municipais. E as servidoras precisam se candidatar. Eu falo aos professores, né? Falo às servidoras públicas, aos servidores públicos, tem que candidatar mulheres nos municípios. E tem que candidatar servidores. Você vai discutir um plano de carreira municipal, tem vereador que acha que é a corrida da cidade. Né? Então, é preciso qualificar essas câmaras. É preciso pluralizar. O plano de carreira, né? Sair correndo. Pode crer. Esses dias, teve um vereador do meu partido, no município de Teixeira de Freitas, que xingou a líder dos professores. Chamou ela de câncer. A senhora é um câncer para a educação. Porque ele apoia o prefeito não paga o piso. E ela foi para lá reivindicar o piso. Ele é do partido de esquerda. Vocês podem ver, portanto, que não é algo automático, é cultural, é um processo de formação. E mesmo nas melhores famílias pode acontecer um caso desse. Enfim, então eu creio que é um processo de estímulo, de convencimento, como eu fui convencida. Eu dirigi meu sindicato 15 anos. A SUFBA sindicato, lá na universidade, também numa intempérie, né, que não dá para contar aqui. Mas acabei sendo essa dirigente sindical e no apagar das luzes lá, já estava na CUT Nacional, fui a primeira mulher a ser da direção da CUT, inventaram lá, a gente vai lhe candidatar. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, vai candidatar. E foi a turma do sindicato. Não tinha um tostão, eu não tinha carro. Né? E vamos inventar, bora fazer feijoada, bora vender bônus aqui, nessa época podia, vender bônus, vender camisa, vender isso, vender aquilo, e fizemos um comitê perto da universidade, e ali o partido lançou 6 candidatos, eu era para encher a chapa, e fui eleita. A primeira vez, depois fui eleita a segunda vez. E agora, né, estamos por aqui já na 6ª vez. Enfim, então eu penso que é sacrificante, é luta. Se você for olhar as mulheres senadoras e deputadas federais, elas educam à distância, né? E, em geral, os casamentos ruem. São celibatárias, em geral. É muito difícil. Analise as biografias. Pode olhar as biografias. Em geral, todas têm filhos. E é muito difícil alguém suportar uma mulher que sai de casa na segunda-feira de noite, volta na quinta e dali mesmo já pega o carro para ir para o interior, para ir para a universidade, para ir para um comício, para ir para não sei aonde. É dureza. Esta cultura não está na cabeça. Só se, mesmo o homem sendo parceiro do mesmo nível, é muito difícil que este brilho não ofusque.
Então, as barreiras são gigantes, mas a matriz da barreira é cultural, histórica, e nós precisamos vencê-la. Muito obrigada, deputada, pela aula. Muito obrigada. Antônio Carlos, por favor. Antônio Carlos, querido. Só para fazer um registro, e a CONACAT talvez seja uma das primeiras organizações a estabelecer estatutariamente a alternância na presidência da comissão, além dos 50%, de alternância. A alternância Parabéns. Parabéns. Raríssimo ainda. Mas aí vai ter que ter, então, a voltar à questão sindical, né? De liberar o servidor para ser possível, né? Como é que pode? Porque é complicada essa situação. Não existe condição. Ou você quer liberar numa confederação 3 pessoas, não existe. Não é? Agora, e o patronato? Como funciona? Não é? E o patronato deixou de ter a contribuição sindical? Como é que ele se sustenta? Mas o Sindicato dos Trabalhadores sofreram essas intempéries durante a reforma trabalhista. Então, nós temos que virar isso, e eu acho que tem que virar essa mesa agora, nessas mesas que foram reintroduzidas, numa ambiência mais oxigenada, não é? Nós estamos sob o mesmo regime econômico, nós temos uma correlação de forças que não é favorável, apesar da vitória eleitoral. Nós temos que ter consciência do que somos em cada etapa da história. Nós ganhamos uma eleição, não ganhamos de 7-1, né? Nós temos grandes problemas no parlamento, do ponto de vista da correlação de forças, mas nós temos que ousar, não é? Assinar a convenção, não é? 181 da OIT. Nós precisamos garantir a liberação de dirigentes sindicais, nós precisamos garantir, sem dúvida alguma, a restituição, a reintegração econômica dos sindicatos que foram depauperados de maneira criminosa do Brasil, para acabar com os sindicatos, para tirar a voz dos trabalhadores. Não é? Agora mesmo entrei com um projeto, entrei aí na surdina, quem sabe vai, que é uma súmula que o TST tinha feito sobre o pagamento em dobro das férias pagas em atraso. Nós estamos com uma farra de férias pagas em atraso na CLT, no país afora, para os trabalhadores da CLT. E o Supremo foi lá e derrubou a súmula. O Supremo disse que é o legislativo que tinha que legislar. Quando eles querem, eles legislam. Como foi agora o piso da enfermagem, que emendaram o projeto, não podiam dar por inconstitucional, porque tem 2 PECs de suporte para o projeto do piso, e eles, não satisfeitos, emendaram botando uma jornada de trabalho inexistente de 44 horas para diminuir o saldo final do piso de uma categoria de 2 milhões de trabalhadores, 89% mulheres, que com 35 anos em pé tem varizes, tem problemas de coluna, depressão, absenteísmo por problema de saúde, pelo peso do trabalho, e trabalhando em 2, 3 lugares diferentes. E nós, do serviço público, temos essas mulheres nos hospitais. Né? Então, é óbvio, vocês estão nas carreiras, que são carreiras destacadas do ponto de vista da superestrutura do Estado brasileiro, mas o serviço público é isso também. Então, nós temos que restaurar isso fazendo projetos, e eu quero dizer que estou à disposição para incorporar ideias, propostas, né, tragam para que a gente possa ir, né, passo a passo, fazendo retrabalho e reestruturando o Estado brasileiro. Referência, né, na defesa do serviço público. Obrigada. Né? E meu muito obrigada em nome de todas as entidades aí do CONACAT. Não é à toa que você está aqui presente. Obrigada, gente. Um forte abraço. Obrigada e parabéns. Viva a luta das mulheres.